Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, nos Atos dos Apóstolos, a gente vê um início em que Deus fala algo interessante para Paulo. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer o mal. Todo profeta, todo pastor deve falar a verdade. Deve mostrar e denunciar as gravidades da sua época. Paulo foi decapitado? Foi, mas depois, não porque ele foi punido por falar a verdade. Paulo foi decapitado porque Deus quis honrá-lo como mártir. É diferente, né? Ele foi honrado como mártir. Santo Antônio sonhava ser mártir. Tanto é que ele saiu de Lisboa com a intenção de ir para a África, combater já naquela época a questão muçulmana, tentando ser mártir, né? Conta-se a história que ele ajoelhou diante de um alfaiate que ia ser mártir, e o alfaiate: o que você está fazendo? Não, quero honrar quem vai dar a vida ao meu Senhor. Então não é que Deus não honrou. Tanto é que ele saiu de Corinto, mesmo falando a verdade, sem qualquer tipo de lesão. Pelo contrário, quem o denunciou foi preso. Apanhou na frente do povo, aliás, né? Tudo tem a sua hora. Tudo, né? Eu vejo, por exemplo, que aqui hoje no Brasil, aqui no mesmo, muita gente me manda mensagem do Brasil inteiro: padre, cuidado, não fala tanto, não fala assim não, né? Bem, não tem como ser padre, pastor e não falar a verdade, denunciar o que nós estamos vendo. Mas não só o que nós estamos vendo. Talvez o mais grave é a apatia da igreja e também, claro, das autoridades civis. Uma apatia diante de coisas abomináveis, assustadoras, nunca antes vista na história nesse país, né? Por exemplo, já falei aqui uma vez, pegar um povo que está manifestando pelo Brasil, colocar num ônibus, jogar dentro de um campo de concentração, deixar sem comida, sem bebida, sem qualquer tipo de processo, sem acusação individual, sem defesa, e depois colocar todos na papuda, todos numa penitenciária. Isso é uma das coisas mais abomináveis, mais satânicas, mais injustas que esse país já teve. Até então,
era para ter uma manifestação geral de todas as justiças, de todo o juiz, de todos os 3 poderes. Mas a apatia. Até então, era para todos os bispos do Brasil denunciar e chamar o povo à oração. A chamar o povo para a adoração, para um rosário. Mas nada foi feito, nada falado, né? E depois de lá para cá, uma sucessão de abominações horrorosas, de injustiças com pessoas inocentes, né? Uma que escreve no batom 14 anos, condenações absurdas, nada de movimentação na igreja, né? Hoje, sem contar tudo que a gente está vendo, de tomando terras, quebrando leis, né? Agora foi aprovada a lei da dosimetria, vai lá e tira. Todas as aberrações possíveis e imagináveis. Roubo de aposentados, que o próprio governo é contra a investigação. Sumir as filmagens lá do Congresso, quando foi apedrejado, sumiram com elas, com gente do governo no meio, para não virem a verdade. E ninguém fala nada. Não há uma movimentação. Hoje, pais sendo presos porque os filhos estão com os homeschooling, enquanto tem pais que deixam filho em escola com teatros abomináveis, né? Com textos terríveis. Pais sendo presos por causa de vacina que hoje nem tem mais a questão do Covid de uma forma plena. A vacina que hoje está tendo um monte de processo contra essas empresas milionários na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil, pelos efeitos colaterais, em que o pai e a mãe, pela Constituição, têm direito. A movimentação do governo e do judiciário para aprovar a assistolia de crianças no ventre, sendo que é causa pétrea da Constituição. Causa pétrea. Nenhum tipo de órgão deveria estar discutindo isso. E eles, com a canetada, satanicamente, querem matar as crianças no ventre para render-se a essa agenda globalista. E tantas outras coisas que nós estamos vendo aí, absurdas, né? Absurdas. Agora, esse último escândalo, em que se mete uma canetada e vai... E a apatia do povo, dos políticos, e a apatia da igreja, que nas coisas mais absurdas da história se cala, né? Se cala. Ao invés de ter uma movimentação plena de todos os bispos do Brasil, não se faz nada de oração, de movimentação. Isso é assustador. Isso mostra como nós estamos vivendo uma situação que nunca vi na história, né? É claro que eu vou sempre denunciar, sim, e nós vamos colocar todas as missas para que isso caia por terra, para que Satanás seja expulso de todos os poderes civis e eclesiásticos, porque tem a mão de Satanás nos 2 poderes, né? Nós vamos pedir, sim, que Jesus venha com sua força, que lave. E aquilo que vai acontecer comigo vai ser na hora de Deus, né? Quando Deus achar que tem que ir, permitir, ele tira a mão. Como eu disse, não é que ele tira a mão. São Paulo foi honrado quando foi decapitado. Honrado, né? Ele é o que é porque é mártir, tá vendo? Então, a verdade deve ser sempre dita, protegida. Nós temos que rezar todos os dias, sim, para que Deus tome conta desse país, né? Para que Deus tome conta do mundo, contra as guerras. As perseguições cristãs na África, gente, nunca teve igual. A imprensa mundial não fala nada. Nós também, aqui no Brasil, a Igreja do Brasil, deveria estar movimentando gravemente para proteger os cristãos da África, já que é a opção preferencial pelos pobres. Que opção preferencial pelos pobres é essa? Eu não sei, né? Mulheres que lutam pelos valores familiares, que são humilhadas, e esse pessoal feminista não faz nada, né? Índias, em que dizem que é tudo balela o que falam de índio, porque lá mesmo não ajudam nada e nenhuma autoridade fala nada. Bem, e assim tem inúmeras outras coisas que nós poderíamos falar do mundo que nós estamos vivendo hoje. É algo assustador. E nós vamos sim rezar todos os dias para que o Espírito Santo lave esse país, lave a nossa honra. Nós de cristãos deveríamos estar combatendo, né? E aí nós temos o Evangelho, que Jesus fala da sua
subida aos céus, fala que por um tempo nós choraremos, mas chegará a nossa alegria. A nossa dor, a nossa indignação é passageira, né? A nossa indignação é passageira. Isso vai passar. Todos que são omissos hoje vão morrer e vão pagar por tudo o que estão fazendo. Todos que estão ideologicamente entrando na política ou ideologicamente na igreja, lutando por ideologias macabras, marxistas, vão pagar. Todos vão pagar. Vai chegar a hora, né? Vai chegar a hora de tudo. A nossa tristeza, ela não é para sempre. E olha só, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, como acontece hoje, né? De ver os cristãos cada vez mais perseguidos e apáticos. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Sim, vai chegar um momento que Jesus vem, Maranatá, vem fazer justiça, né? Buscar a verdade. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Aqueles que estão realmente vendo as injustiças deste mundo e rezam. Nós, quem vem à missa, a gente sempre está rezando nessas intenções, né, do Brasil, do mundo, mas também todas as intenções de injustiça na família, né? Maridos que maltratam, ainda tem muitos maridos que maltratam as esposas, muitos maridos, né? Também esposas também que às vezes deixam a desejar e humilham porque ganha mais que o marido, tem tudo, tem de tudo. Casamentos que são feitos só para satisfação pessoal, não é para doação, né? A incapacidade de entender que a contracepção no matrimônio atrapalha, destrói a imagem e semelhança com o Criador por falta de formação, né? A incapacidade dentro da própria igreja de entender o que é importante, as missas dominicais, as orações, a pureza. Quanto é difícil, até dentro da igreja, entender como que uma santa missa é mais importante que qualquer coisa, né? Mas nós vamos lá, caminhando, anunciando, denunciando, procurando cada vez mais mostrar ao mundo a verdade. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. Eu hei de ver-vos novamente. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. Toda essa porcaria, essa nojeira que nós estamos vivendo, esse absurdo, essas coisas absurdas, são passageiras. Deus nos dará uma alegria, uma justiça como nunca na história. E o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Tem esse detalhe. Aqueles que são fiéis à verdade e na oração terão alegria que ninguém mais tira. Quando nós chegarmos nessa plenitude, com o cumprimento dessa palavra, ninguém mais tirará a nossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Que São Paulo, que tanto lutou pela verdade, pela justiça, interceda pelo nosso país, por nós, pela nossa igreja no Brasil, pela igreja no mundo, pela África, pela paz na Israel, pela paz na Ucrânia. Que Deus nos ajude e que a sua mãe, Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, nos conduza sempre à verdade, nem que tenhamos que dar a vida por ela. Amém.